Olá, gente, tudo bem? Hoje nós vamos ver como utilizar o laboratório virtual, construção de circuitos do FET, lá do Colorado. Então a gente vai ver isso e também vamos ver instrumentos de medida, voltímetro e amperímetro. Vamos lá. Aqui no nosso laboratório virtual, quando você vem aqui no site principal, clica, ele vai abrir o simulador. Abrindo o simulador, aqui a gente tem alguns elementos que a gente pode adicionar no nosso circuito, tá? Fio, bateria, lâmpada, resistor e tem outros. Bateria mais forte, uma lâmpada mais potente, um resistor mais forte e outras coisas aqui. A gente vai ver só o básico do básico, que é usar esses componentes aqui. Vamos usar lâmpadas ao invés de usar resistores, tá? Então, para a gente fazer um circuito simples, a gente vai pegar um fio, vai arrastar aqui. Eu posso esticar esse fio também, tá? Posso colocar aqui aonde eu quiser e eu quero simplesmente ligar a lâmpada. Um fio, uma bateria, uma lâmpada. Se eu quiser aqui desgrudar um fio do outro, é só clicar aqui. Show? Então aqui eu tenho a minha lâmpada, meu fio. Vai ficar feio? Vai, porque a vida é assim. Para a lâmpada ligar, eu tenho que colocar aqui, ligar ela dos dois lados. E isso tem que estar ligado na bateria. E aí a minha lâmpada liga. Se eu pegar e ligar do outro lado, minha lâmpada não vai ligar, vou ter um curto-circuito, tá? Simples. Esse circuito a gente pode desenhar, pode ficar desenhado com aqueles outros símbolos aqui. Símbolo de lâmpada, bateria e de resistor, ok? Show. E aqui a gente retorna, apaga tudo. Para a gente ter um circuito em série, temos que ter pelo menos 2 lâmpadas. Com isso a gente tem circuito em série. No circuito em série, a mesma corrente que passa por aqui passa pela outra lâmpada. Show? E quando a gente tem um circuito em paralelo, vou botar assim que ficou mais fácil de ver. Então tem que ligar a lâmpada dos dois lados aqui e a gente vai ter as 2 lâmpadas acendendo e a gente percebe que a carga que passa nesse caminho não é a mesma que passa aqui em cima. Esse aqui é um modelo, né? Tá aqui representando as cargas negativas. A carga que passa, a partir desse ponto você vê que tem uma divisão das cargas. E aqui elas se juntam novamente, tá? Então, a corrente que passa aqui nesse caminho é diferente da corrente que passa nesse caminho. E assim a gente consegue identificar se o circuito ele tem uma associação em paralelo ou não, tá? Esse aqui nesse desenho. Então, quando eu pedi aí para vocês desenharem circuito simples, circuito paralelo, circuito em série e circuito misto, vocês têm que levar essas coisas em consideração. Aqui eu quero saber qual é a corrente que passa nesse circuito inteiro. Então eu pego esse aparelho aqui, conhecido como amperímetro, e ele vai dizer qual é a corrente que nós temos aqui nesse circuito que está em paralelo, tá? Para eu saber qual é a corrente,
a mesma corrente que passa nas outras coisas tem que passar dentro do amperímetro, entendeu? Então o amperímetro aqui ele está em série com essa coisa aqui que está em paralelo, com essa parte aqui do circuito, tá? Já o voltímetro, ele tem que estar em paralelo para poder conseguir medir, qual é a voltagem da lâmpada. Qual a voltagem que está sobre uma lâmpada ou outra, certo? E aqui a voltagem é menos 9 volts. Se a gente quiser colocar positivo, é só mudar aqui as pecinhas, vai aparecer 9 volts. E esse aparelho aqui é o aparelho ideal, então vai aparecer aqui 0. Se a gente quiser fazer isso em série, para ter um negocinho diferente, vou tirar isso aqui e colocar uma lâmpada. Então, aqui a gente tem uma voltagem, que é 9 volts, que é a voltagem da bateria. Aqui a gente tem 3 volts. Se aqui é 3 volts, se essa associação aqui tem 3 volts, o total é 9, logo essa lâmpada aqui tem uma diferença de potencial de 6 volts. Vamos verificar. Show, 6 volts. Então esses aparelhos aqui, o amperímetro, o voltímetro, eles são aparelhos que a gente utiliza para fazer essas medidas de diferença de potencial, tensão elétrica e amperagem ou corrente elétrica, tá? A gente tem um aparelho que a gente chama de multímetro. O multímetro é um aparelho que muitas pessoas já viram aí, que contém essas funções de medir corrente elétrica, medir resistência, medir tensão elétrica, tá? Então, esse aparelho aqui, multímetro, ele consegue fazer todas essas funções. Mas também nós temos em separado os aparelhos de voltímetro e de amperímetro. De qualquer forma, mesmo se isso aqui fosse um multímetro, para medir a voltagem a gente teria que colocar o multímetro em paralelo com a parte do circuito que você quer medir a voltagem, tá? E o amperímetro, e na função amperímetro, ele teria que estar em série. Então aqui, deixa eu ver se calma, corta. Eita, calma. Isso aqui é tudo no joguinho, E aqui a gente consegue medir a corrente que passa no circuito. Aqui é a corrente no circuito, tá? Então a gente pode usar tanto o multímetro como o voltímetro, como o amperímetro. Eles têm que ser usados na posição correta, senão eles podem queimar, tá? Já aconteceu comigo. Então, tem que tomar cuidado aí na hora de usar o aparelho, tá? Mas aqui na brincadeira a gente pode brincar à vontade. Então aqui a gente tem como ver a corrente convencional, os elétrons, valores de resistências e voltagem. É isso, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Não esqueçam de curtir, comentar, ok? Até a próxima.